começaram a fluir. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, e você vai ver como essa evolução, como a multidão vai crescendo, vai tomando a tamanha proporção que Jesus fica impedido até de entrar em certas cidades por tamanha era a multidão. Mas quando Jesus tinha os 12 anos, ele fazia parte da multidão, ele não era o centro das atenções. Quando ele foi em Jerusalém, lá em Lucas no capítulo 2, versículo de 41 a 52, onde Jesus se perde, os pais o perdem no meio da multidão, os pais não o encontram no meio dos transeuntes, até que volta para o templo de Jerusalém e o encontra ali. Jesus era mais um na multidão. Os evangelhos narram que quando Jesus era adulto, em pleno ministério, ele sempre esteve cercado de multidões. Veja no Evangelho de Lucas, irmãos. Eu gostaria que você passasse um pouco e visse em Lucas, no capítulo 1, versículo de 21 a 28, quando Jesus aqui cura um endemoniado em Cafarnaum. Aquele milagre que acontece em Cafarnaum, o versículo 28 diz: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a vizinhança da Galileia. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. O versículo 28 diz que a partir dessa cura, de Jesus ter expulsado um demônio de um homem, o nome dele se torna célere, toda a vizinhança passa a conhecê-lo. E o versículo 45 mostra-nos que essa multidão cresceu de forma absurda. As pessoas começaram a aproximar-se de Jesus, as pessoas começaram a trazer, a multidão começou a trazer enfermos, como diz o versículo 32, e endemoniados, e toda a cidade, versículo 33 diz, estava reunida à porta. Não somente um pequeno grupo, mas toda a cidade estava reunida à porta. E no versículo 45, você vê o tamanho dessa multidão, como ela cresceu. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Multidões, a multidão continua a crescer. No capítulo 2, versículo 4, diz a palavra: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, Jesus estava em uma casa, que alguns comentaristas dizem que era a própria casa, a sua própria casa, era ali o quartel-general de Jesus, era ali o local onde ele residia em Cafarnaum. E a multidão era tão grande, e as pessoas não conseguiam mais algumas pessoas ter acesso ao Senhor Jesus, e lá foi colocado aquele paralítico, levado por alguns amigos, por 4 amigos, e colocaram por cima da casa. Abriram o telhado e colocaram aquele enfermo na presença de Jesus. Mas a multidão impedia dele entrar. Em Marcos, no capítulo 2, no versículo 13, diz o texto da palavra: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Continua no Marcos, no capítulo 3, do versículo de 7 até o versículo 12, onde Jesus cura muitas pessoas à beira-mar. Retirou-se Jesus com seu discípulo para o lado do mar, e seguiu da Galileia uma grande multidão. Foi o texto que o nosso irmão presbítero Magal esteve lendo hoje à noite. Seguiu da Galileia uma grande multidão também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, e veio ter com ele. As multidões estavam sempre ao redor de Jesus. E Marcos continua relatando. E Marcos, no capítulo 3, versículo 20, diz que as multidões ao redor de Jesus, ou a multidão era tão grande, e ele tinha que atender tantas essas pessoas, que ele não tinha tempo nem para comer. Veja o que diz o texto da palavra no Marcos capítulo 3, versículo 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam
nem podiam comer, nem Jesus e nem os apóstolos. Multidão ao redor de Jesus. Marcos, no capítulo 4, versículo 1, voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, se afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. No capítulo 4, ou no capítulo 3, do versículo 7 em diante, Jesus tinha mandado para os discípulos providenciar um barquinho, para que quando ele estivesse pregando à beira-mar, ele pudesse sair um pouco, para que a multidão não espremesse, ou não comprimisse o Senhor Jesus, não impedisse ele até mesmo de andar, de fazer qualquer coisa. Multidões ao redor do Senhor Jesus. Marcos, no capítulo 4, versículo 35, nós encontramos novamente naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Versículo 36, e ele despedindo a multidão, o levaram assim como estava o barco, e outros barcos o seguiam. A multidão não queria abandonar Jesus. Os barcos seguiam também Jesus. Mas quando veio a tempestade, só ficou Jesus com os discípulos e os outros foram-se embora. Nós aprendemos isso aqui no mês de novembro, sobre o tema Tempestades na Vida, sobre a série Tempestades, ou Vencendo as Tempestades. Aquela multidão foi-se embora, ficou só Jesus com os discípulos ali no barco. Marcos, no capítulo 5, versículo 21 também, o texto da palavra nos fala, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Marcos, no capítulo 5, versículo 24 a 33, o texto também narra dessa grande multidão ao redor de Jesus. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E foi naquele exato momento, no meio da multidão, que uma mulher enferma toca em Jesus. E aquela mulher é restabelecida, ela é curada, e os discípulos de Jesus dizem, alguém me tocou, senti sair de mim virtude, e o discípulo, como o Senhor pergunta isso para nós? Nós somos espremidos pela multidão, o Senhor me pergunta, quem me tocou? Aquele toque foi um toque diferente, em meio à multidão. Muitos tocavam em Jesus, mas aquele toque em meio à multidão foi um toque diferente. Foi um toque de fé, um toque que Jesus conseguiu transmitir para aquela mulher virtudes e transformar a sua vida. Como você vê as multidões? Como Jesus via as multidões? Qual era a impressão que Jesus tinha em relação às multidões? O que Jesus pôde falar às multidões? Nós ficamos impressionados demais muitas vezes com multidão. Se não tiver uma multidão de pessoas para nos assistir em uma programação, por exemplo, se os políticos formam um comício, prepara, anuncia para todo mundo, e se chegar lá, monta o palanque, sobe no palanque, não tiver uma multidão, ele diz o comício foi fraco. Se o cantor vai se apresentar num lugar e faz divulgação, coloca cartazes em toda a cidade, em todos os locais, se chega lá, só tem meia dúzia de pessoas, ele vai dizer, o show foi fraco. Nós olhamos para as multidões conforme o nosso interesse. E muitas vezes, nós olhamos as pessoas como fosse um produto pessoas a serem alcançadas por tecnologia. Outros enxergam a multidão, aquele pessoal ali é muito bom para trabalhar. Outros veem somente como uma forma de lucro. Aquela multidão vai me dar lucro, eu preciso dessa multidão para me vender meu produto. Ou alguns olham para a multidão também pensando, essa multidão aqui vai me dar muito prestígio. Eu vou poder apresentar para as pessoas que eu falei a uma grande multidão. Jesus olha para a multidão, ele tem um olhar diferente do nosso. E o olhar de Jesus, a palavra de Jesus revela algumas coisas em relação à multidão, e eu gostaria de convidar você a pensar nisso, nessa noite. No tema sobre Jesus e as multidões, nós podemos ver, irmãos, o que foi que Jesus revelou em relação à multidão que o cercava. Em primeiro lugar, ao olhar para a multidão, Jesus revela